galera, estou fazendo aqui mais um vídeo para vocês. Vou falar hoje sobre estatística descritiva. É o quarto episódio. Vou falar sobre medidas de tendência central e de dispersão. Então, vamos lá. A gente já estudou na estatística descritiva as bases para percentuais, as tabelas de frequência e as análises gráficas. E hoje a gente vai estudar medidas de tendência central e dispersão. Na distribuição de frequências, quando eu tenho um conjunto de dados, basicamente as pessoas querem sumarizar as características. Elas querem tirar alguma informação dos dados que foram coletados. Eu posso fazer isso através de maneiras gráficas, que a gente já viu, ou através de medidas, de valores, para resumir os dados em quantidades. Então, a descrição gráfica a gente já viu. E falando de medidas, eu tenho a medida de posição. O que são as medidas de posição? Na verdade, quando eu quero encontrar essa medida, eu vou encontrar a posição central do eixo de variação dos dados. E para isso eu tenho as mais conhecidas, que são a moda, a mediana e a média. A moda, como o nome já diz, é o que está na moda, o que mais ocorre. É a região de maior frequência da distribuição dos dados. Por exemplo, se eu quero saber qual é a moda do número de filhos da seção de orçamento de uma companhia que eu denominei MB. E eu peguei os dados e formei essa tabela, que a gente já aprendeu nos outros vídeos. Então eu tenho o número de filhos, a frequência de cada pessoa que foi coletada a informação e o percentual. Então qual que é a moda? A moda vai ser 2. Por quê? Porque a maior frequência é aquela que tem 2 filhos. As pessoas que têm 2 filhos. Que no caso aqui são 7 pessoas que têm 2 filhos. Então essa vai ser a moda. A mediana, ela caracteriza o centro da distribuição de frequência. E o cálculo é feito com base na ordem crescente dos dados. Então a ideia é você pegar os dados, dividir em 2 partes e pegar o centro. Então, por exemplo, se tivesse um número ímpar de elementos, um grupo de dados qualquer, conjunto de dados qualquer. E aí no caso tem 2, 4, 6, 8, 9 elementos. Então eu vou dividir em 2 e vou pegar o centro. O centro vai ser a minha mediana, que corresponde a 50% das informações. E antes de tudo eu tenho que colocar os dados em ordem crescente. Se eu tivesse um conjunto de dados com um número par de elementos, eu não tenho como pegar o centro. Então o que eu faria? Eu pegaria os 2 valores centrais, somaria e dividiria por 2. E aí eu posso aproximar dependendo do tipo de dados que eu tenho. Essa seria a minha mediana. Já a média ela é classificada em vários tipos, mas eu vou falar aqui só as principais, que é a média aritmética e a ponderada. Então, ela representa o que também? O centro da distribuição de frequência, assim como a mediana. A média aritmética, ela é calculada através dessa forma, mas não precisa se assustar. O x barra, que é esse x com uma barrinha em cima, representa a minha média, e esse símbolo aqui representa uma somatória que vai de 1 até n, e n é o total de elementos que eu tenho nos meus dados. E o xi é cada uma das minhas observações. Por exemplo, o x1 é a minha primeira observação, o x2 é a segunda observação, o x3 assim vai até chegar no n. Então, vamos supor que eu tenha um exemplo aí de uma empresa, por exemplo, um banho de óleo que é aquecido aos poucos e a temperatura é medida de meia hora por um termômetro. Qual a média? Aí eu preciso saber qual a média das temperaturas para saber qual que é a média do tacho que está sendo medido.
Se eu tivesse essas informações, numa meia hora eu consegui tirar essas informações, como que eu vou fazer o cálculo? Então, cada um desses valores é o meu xi. Então, 38 é o meu x1, 44 é o meu x2, e não precisa estar em ordem crescente, nem decrescente. Posso pegar os valores à medida que eles forem tirados. Então, eu vou pegar esses valores, que somam 7, então meu n é igual a 7, e vou fazer o cálculo na fórmula. Então, seria 38 mais 44 mais 53, e assim até o último, dividido pela quantidade de elementos que eu tenho, que é 7. Então, seria 399 dividido por 7, que daria 57, a minha média das temperaturas. Já a média ponderada tem uma fórmula um pouco mais esquisita. Ela também é representada por um x-barra, mas geralmente tem um pezinho aqui de média ponderada. Então, ela é feita através do somatório, que é aquele símbolo, de 1 até n, que é o número total de elementos, de cada elemento vezes uma constante. Então, tem algumas constantes aqui, dividido pela soma dessas constantes. Então, vamos lá. Por exemplo, se uma professora de estatística, esse é o exemplo mais clássico, definisse para cada uma das provas um trabalho com um determinado peso, por exemplo, a prova 1 teria peso 4, a segunda teria peso 3, a terceira peso 2 e um trabalho peso 1. Então, se o aluno tirasse na primeira prova 6, na segunda prova 5, na terceira 8 e no trabalho 7, qual seria a média final dele? Então, eu faria a primeira prova, que é 6, vezes o peso da primeira prova, que é 4, mais a segunda prova, que ele tirou 5, vezes o segundo peso, que é 3, mais a terceira prova, que ele tirou 2, vezes que ele tirou 8, vezes o peso, que é 2, e o trabalho, que ele tirou 7 e o peso é 1. Dividido pela soma dos pesos, então é 4 mais 3 mais 2 mais 1. Daria 62 por 10, que daria 6,2 a nota final desse aluno. Uma pergunta importante: para quais tipos de dados eu posso utilizar? A moda, ela precisa somente da distribuição de frequências para eu conseguir calcular. Então, eu tenho uma tabela de frequência, eu consigo falar qual que é a moda. A mediana pode ser uma alternativa para a média, quando eu quero encontrar o centro dos dados, mas ela não funciona quando existem valores extremos. Por quê? Porque se eu for colocar em ordem crescente, vai pesar aquele lado que tem maiores valores. Então, não daria muito certo. E a média, ela só pode ser usada para variáveis quantitativas. Isso é extremamente importante. Então, eu fiz aqui um resuminho. Então, para as qualitativas, eu tenho as nominais, que eu posso utilizar a moda. Eu tenho a quantidade de pessoas do sexo feminino, a quantidade de pessoas do sexo masculino. Então, eu posso pegar o mais frequente, eu posso utilizar a moda. As ordinais, que, por exemplo, são aquelas que baixo, média, alta, se eu tenho algum questionário, por exemplo. Então, essas eu posso utilizar tanto a moda quanto a mediana, porque eu posso ter uma ordinal em números, né? Então, eu posso utilizar a mediana. E as quantitativas, eu tenho as discretas, que é a moda, que eu posso utilizar a moda e a mediana, que são a quantidade de carros que passam no pedágio, por exemplo. Então, eu posso utilizar tanto uma tabela de frequência quanto a mediana, colocando em ordem crescente. E tem as contínuas, que eu posso usar tanto a moda, a mediana e a média. Da moda, se eu utilizando a contínua, fica um pouco estranho. Imagino que eu vou ter um monte de número com vírgula, por exemplo, e vou colocar em ordem crescente, não daria muito certo, então a mais indicada seria a média. Aí a gente falou de medidas de exposição e agora a gente fala um pouquinho de medida de dispersão. Então, se a gente representar os dados através de uma única medida, que é a medida de posição, é um pouco arriscado. Por quê? Porque a gente perde muita informação de variabilidade nos dados.
Por exemplo, se eu tivesse que comparar a média de 3 grupos de alunos que se submeteram a um teste, então eu teria o grupo A, o B e o C. Eu não tenho a mesma quantidade de pessoas nos 3 grupos, mas eu for fazer a média para comparar, uma medida de posição, né? Eu teria a média 5. Média 5, você vai falar, os 3 grupos são iguais, mas não são iguais, por quê? Porque o grupo B, pode ver que ele é mais homogêneo. Os outros grupos não, eles variam bastante as notas. Para isso eu vou utilizar a medida de dispersão, que ela vai representar melhor quantos dados se apresentam em torno da média. Então, as medidas de dispersão, nós temos 3 tipos, a amplitude, existem outros, mas aqui são os principais. Temos a amplitude, a variância e desvio padrão e o coeficiente de variação. A amplitude é a diferença entre o maior e o menor valor do conjunto. É simples, ela é representada geralmente pela letra R, então é feita pela observação máxima menos a observação mínima. Então, se a gente tivesse um conjunto qualquer de dados, como esse, eu quero calcular a amplitude. Então eu posso colocar em ordem crescente e fazer o maior menos o menor. No caso seria 46 menos 35, que daria 11. Mas ela é muito utilizada mais para controle de qualidade, que são poucos valores, né? Ela não é muito utilizada para a dispersão de outros conjuntos de dados, porque ela tem pouca informação. A variância, que é a mais conhecida de todas, eu vou explicar aqui um pouquinho para vocês. Então, o princípio básico da medida de dispersão é analisar os desvios das observações em relação à média. E como que eu faço isso? Eu pego cada valor, cada observação e vou tirando o valor médio calculado. Mas, se eu fizer isso, eu vou ter vários itens, né? Eu vou ter se eu tiver 7 observações, eu vou ter 7 desvios. E eu não quero isso, eu quero um valor resumido, um valor só. Eu quero encontrar um valor que represente a variabilidade do meu conjunto de dados. Então, os estudiosos eles propuseram fazer a soma desses desvios. Então, por exemplo, se eu tivesse esse conjunto de dados e a média seria 5 e os desvios seriam calculados assim. Então, eu pegaria cada item e tiraria o valor da média. Então, 3 menos 5, 4 menos 5 e assim por diante. E eu obteria esses resultados. Porém, se eu somar esses valores, vai dar zero. E a minha variabilidade não é zero. Eu estou vendo ali que varia. Tem 3, tem 4, tem 5. Então, não foi uma boa ideia fazer a soma desses desvios. E uma outra opção que os estudiosos propuseram foi considerar o total dos quadrados dos desvios antes na soma. Ah, mas o que é isso? Essa fórmula aqui. Nossa, muito complicado. Não é. A gente poderia fazer o quê? Pegar cada observação e tirando a média, que nem a gente fez, e fazer ao quadrado, cada uma delas. E depois eu somaria tudo isso. Então, eu teria o 3 menos 5 ao quadrado, o 4, que dá menos 2 ao quadrado, tem 4 menos 5 ao quadrado, e assim por diante. 5 menos 5 ao quadrado, 6 menos 5 ao quadrado, 7 menos 5 ao quadrado, isso tudo daria 10. Então, 10 é a minha variância. Porém, na hora de eu comparar conjuntos com diferentes tamanhos, eu posso ter dificuldades utilizando esses valores ao quadrado. E aí é o que eles propuseram. Eles propuseram que seria melhor fazer uma média desses desvios ao quadrado. Então eu teria cada desvio, que é cada observação menos a média, elevado ao quadrado, somaria todos eles e dividiria pela quantidade de observações que eu tenho. Esse seria o valor da minha variância. Então, no nosso exemplo, ficaria aquele 3 menos 5 ao quadrado, etc., que seria o 10, dividido por 5, porque eu tenho 5 observações. E, no caso, a minha variância seria 2. Porém, se a gente for pensar, a variância ela faz o desvio ao quadrado. Então,
se eu estiver falando de centímetro, o meu resultado vai dar centímetro ao quadrado. Então, na hora de eu interpretar, isso pode ser um problema. Para ficar mais fácil de interpretar, como eu estou falando ao quadrado, eu posso tirar a raiz dessa variância, que no caso vai dar o meu desvio padrão. Então, seria a raiz dessa fórmula toda, daria o meu desvio padrão. Aí sim eu posso falar, posso comparar diversos grupos e sem ter uma dificuldade na hora de explicar, né, na hora de fazer a interpretação. Então, no caso ali a raiz de 2 seria 1,41. Já o coeficiente de variação é uma medida de dispersão melhor do que a variância e do que a amplitude e do que o desvio padrão. Por quê? Porque eu comparo a variabilidade de posso comparar a variabilidade de dois conjuntos. Por exemplo, se eu tivesse alguma coisa em centímetros e outra coisa em metros, e eu quero comparar a variabilidade dos dois, eu não consigo, eu não quero converter os dados. É um exemplo, né? Então eu utilizaria o coeficiente de variação. A fórmula é S dividido por x barra. O que é o S? O S é o meu desvio padrão, que nos outros vídeos mais pra frente eu vou explicar porque a gente chama de S. E o meu x barra é a minha média dos dados. Então eu vou pegar o desvio padrão e dividir pela média. Esse é o meu coeficiente de variação. E a gente multiplica por 100, porque aí eu tenho o valor em percentual, é mais fácil de entender. Por exemplo, se eu estivesse considerando os 3 grupos abaixo e quisesse fazer um comparativo das variabilidades, então eu teria a média, né? Não são iguais em todos. Eu teria a variância, o desvio padrão, que é a raiz da variância, e o coeficiente de variação. Então, para facilitar a verificação, eu posso falar nesse comparativo que o coeficiente de variação do grupo A é maior, ou seja, a variabilidade do grupo A é a maior no caso desses 3 grupos. E por hoje é só. Se você gostou, clica aí no gostei, no joinha, se inscreva no canal para mais vídeos e na próxima aula a gente vai falar sobre amostragem. Valeu, até mais.